Saudações, Dr. Sérgio Nishioka, mais uma vez presente aqui nesse canal, falando sobre vacinas para a Covid-19. E agora nós temos mais informação, né, sobre o tempo de validade das vacinas e também já o anúncio por parte do governo de uma terceira dose, né, para idosos. E eu gostaria de que você orientasse os nossos colegas, médicos principalmente, por quê? Como é que eles explicariam a necessidade de uma terceira dose e se há alguma controvérsia, qual a tua opinião a respeito disso e como conduzir isso? E as implicações, inclusive, em termos de produção, né? Porque nós mal conseguimos completar a segunda dose de uma série, né, um conjunto enorme de brasileiros. Ainda falta muita gente para a primeira dose. Já estamos anunciando uma terceira dose. Então, qual a implicação disso em termos logísticos? Você que é bem familiarizado com isso. É um pouco disso que a gente gostaria de ouvir. A voz contigo. Então, tá bem. Muito obrigado, Davi, pelo convite. É uma satisfação estar aqui com todos vocês. E então, vou começar falando um pouquinho sobre reforço, né? Lembrando que dose de reforço não é novidade nenhuma quando se fala sobre vacinação, já que a maioria das vacinas que são administradas aí no Programa Nacional de Imunização requerem mais de uma dose e várias delas requerem também uma dose de reforço anos depois. E ainda existem algumas, como, por exemplo, a vacina do tétano e da difteria, que, mesmo em adolescentes e adultos, ela deve ser administrada a cada 10 anos até o fim da vida da pessoa. Então, isso não é novidade, não é uma especificidade das vacinas contra a Covid. No que diz respeito às doses de vacina, a gente sabe que nas vacinas contra a Covid que tem aqui no Brasil até o momento, só uma delas, que é a da Johnson Johnson, que é administrada em dose única. As outras, né, que são do Butantan, da AstraZeneca, Biomanguinhos, e a da Pfizer, são administradas em 2 doses. E isso foi determinado pelos estudos clínicos que foram feitos com essas vacinas. Isso começa, na verdade, com os estudos pré-clínicos, né, pelos estudos feitos em animais, em que se estuda quanto que tem que ter de vacina em cada dose. Aí, dependendo se a vacina tem adjuvante ou não, como é o caso da vacina do Butantan, também se faz estudos com e sem, e, posteriormente, em função dos resultados no que diz respeito à resposta imune e à segurança dessa vacina, passa-se a estudar em pessoas, né, em seres humanos, e nos estudos fase 1, que são os estudos iniciais em seres humanos, é que se determina, geralmente, quanto que tem que ter de vacina, quantas doses tem que tomar e qual o intervalo entre essas doses. Tá? Então, cada uma dessas vacinas que nós já temos disponíveis aí, sendo utilizadas na prática, passaram por isso. Agora, nas vacinas pré-pandemia, quando não existia essa condição que nós estamos vivendo atualmente de aprovação para uso emergencial dessas vacinas, normalmente demorava mais para as vacinas chegarem ao uso prático, né, ao mercado, e se faziam todos os estudos necessários para saber quantas doses, o intervalo das doses e também se precisaria de uma dose ou mais doses de reforço periodicamente. No caso das vacinas contra a Covid, isso foi meio que atropelado, então foram dadas autorizações para essas vacinas que já estão sendo utilizadas, mas sem o tempo necessário de acompanhamento dos pacientes que participaram dos estudos para saber se essas pessoas vão precisar de uma dose adicional. E aí tem que se entender também que não necessariamente essa dose adicional seria o que a gente chama normalmente como reforço. Né? Reforço é um reforço, mas normalmente se usa o termo reforço quando a pessoa já completou a sua imunização básica e tem que tomar essas doses adicionais em períodos de anos depois,
ou, no caso específico da vacina da gripe, anualmente, né? Mas, na maioria das vezes, esse intervalo é bem maior e pode ser de vários anos. No caso das vacinas contra a Covid, pode-se entender, por exemplo, se o esquema inicial aprovado foram 2 doses, com intervalo, vamos dizer, de 1 mês entre elas, uma terceira dose administrada 6 meses depois da primeira pode ser entendida como um reforço, como a gente acabou de falar, mas pode ser entendida também como uma terceira dose do esquema primário, e que o reforço viria, se necessário, mais tarde, 1 ano depois, 2 anos, 5 anos, o que seja. Tá? Então, o fato de se recomendar uma terceira dose de uma vacina depois da segunda, não quer dizer necessariamente que você, com o mesmo intervalo de tempo entre a segunda dose e a terceira, você teria que dar uma quarta, depois uma quinta, depois uma sexta. Pode ser que você dando só essa terceira dose, você consiga uma resposta imune suficientemente boa para que a próxima dose da vacina seja dispensável ou seja necessária só anos depois. Nada disso a gente sabe, mas as duas situações são possíveis de acontecer. Tá? No caso da Covid, ainda existe a situação de que existem as variantes, né, resultantes de mutações que o vírus sofre, à medida que ele vai se multiplicando, e a resposta imune às vacinas pode não ser a mesma contra as novas variantes e talvez uma necessidade de reforço se dê em função dessa resposta, vamos dizer, subótima às novas variantes. Sem contar que dependendo do grau de diferença entre as novas variantes e as variantes anteriores, pode ser que seja necessário mudar a constituição da vacina, de forma que o dito reforço seria uma dose adicional, mas de uma vacina diferente das primeiras que foram usadas na imunização primária do indivíduo. Então, assim, nós estamos vivendo uma situação onde nós temos ainda muitas incertezas, né? As primeiras vacinas começaram a ser aprovadas e utilizadas na prática no final do ano passado, não tem nenhum ano que elas têm sido utilizadas na prática, e existem muitas perguntas e não temos todas as respostas ainda. Do ponto de vista, no que diz respeito à sua pergunta sobre a produção nacional, fica implícito. Se, além das doses usuais, né, 2 doses para a maioria das vacinas, ou 1 dose especificamente para essa vacina da Johnson & Johnson, se for necessário, além disso, um reforço, que seja, ou que sejam necessários mais reforços periodicamente, vamos dizer, anualmente, como no caso da gripe, obviamente, a demanda por essas vacinas vai ser muito mais alta do que ela é hoje em dia, e existe também uma competição internacional, porque, apesar de todos os percalços que nós passamos, o Brasil é um dos países que tem um desempenho razoável comparativamente a outros no que diz respeito à cobertura com a vacina contra a Covid-19. Então, nessa situação, particularmente, de necessidade de uma quantidade maior de vacinas em função da necessidade de reforços, torna-se realmente muito importante, muito desejável que haja fabricação local dessas vacinas, né, no Brasil. E, nesse ponto, o Brasil tem uma experiência que é particular do Brasil, diferente de outros países, em que há muitos anos se optou que o Brasil comprasse tecnologia, né, obtivesse transferência de tecnologia de quem desenvolveu as vacinas para fabricá-las aqui no Brasil por empresas nacionais, particularmente o Instituto Butantan e Biomanguinhos, que é ligado à Fiocruz, no Rio de Janeiro. Isso está acontecendo
com a vacina da Covid, né, com as duas vacinas, a chinesa da Sinovac, que é fabricada pelo Butantan, e a da Oxford AstraZeneca, fabricada por Biomanguinhos. E espera-se que a mesma forma de trabalho ocorra com novas vacinas que venham aí que estão aí no horizonte. Existem vacinas de segunda geração que daqui a alguns meses espera-se que já possam estar disponíveis. Por exemplo, vacinas que são administradas por via intranasal e que provocam uma resposta imunitária local superior à das vacinas atualmente existentes e que podem levar, inclusive, à proteção contra a infecção e não só contra a doença. Então, altamente desejável que isso aconteça, mas deve ser esse caminho mesmo que vai ser seguido, porque tem sido esse nas últimas décadas. Sérgio, se você fosse um gestor, está lá no município, chegando vacina a conta-gota, você tem muitos adultos ainda esperando a segunda dose. Já abre a fila da terceira dose. Como é que é a administração disso? Salomão, metade para cada um, ou tem um jeito de priorizar? Um pensamento científico por trás que pode permitir o gestor priorizar. Bom, esse é um assunto bastante controverso, que eu acho que até não é a controvérsia que está por trás dele, não tem sido tão discutida aqui na nossa mídia, né? Aqui, de maneira geral, como nos países onde existe acesso à vacina, um pouco maior ou um pouco melhor ou menor, mas que a vacina existe, né? A grande preocupação é quem vai ser quem que vai ter a prioridade para receber essa terceira dose e se você vai privilegiar realmente os idosos, os imunodeprimidos, que são pessoas que, se adquirirem a Covid-19, poderão ter formas graves e morrer da doença, ou vai vacinar pessoas mais jovens que ainda não foram imunizadas e que podem ter um benefício também, já que a doença não é, apesar de ser muito mais benigna nas faixas etárias mais jovens, não é totalmente isenta de existem casos graves e algumas mortes e pessoas que têm formas prolongadas da doença, mesmo nessa faixa etária. Então, a gente escuta aqui no Brasil, basicamente, esse tipo de discussão. Se você lê na imprensa internacional, Estados Unidos, Europa também, a discussão, quando se está falando do uso da vacina no seu próprio país, é quem vai receber a vacina primeiro, se vai ser a terceira dose nessas pessoas mais suscetíveis, ou se você vai completar a imunização para faixas etárias mais jovens, chegando até a crianças, né? Que ainda não existem estudos para dar subsídio, mas estão em andamento e, oportunamente, devem aparecer também estudos recomendando a vacinação mesmo em crianças pequenas. O que existe muita discussão também, particularmente liderada pela Organização Mundial de Saúde, é se seria, inclusive, ético você vacinar pessoas já vacinadas em detrimento de populações que praticamente não tiveram oportunidade nenhuma de receber a vacina, como grande parte dos países africanos, onde a cobertura vacinal se aproxima de 2%, né, segundo dados relativamente recentes, e pacientes e pessoas também do Sudeste da Ásia, países que não têm tido oportunidade de receber essa vacina. Então, existe, inclusive, um pedido de moratória do diretor-geral da OMS para que os países não começassem de imediato a vacinar as pessoas já vacinadas com uma terceira dose, com base nessa necessidade de ter vacina ou disponibilizar vacina para países onde essa vacina não tem chegado ainda. Tá? Na prática, a gente vê que isso não é, vamos dizer, censurado, isso é mencionado, mas ocupa um papel
um lugar muito pequeno, né, na mídia, e, em geral, as pessoas ignoram ou evitam falar disso e voltam à discussão de se vacina primeiro o velhinho, o imunodeprimido, que, particularmente os imunodeprimidos, acho que isso é consenso, que eles devam receber a terceira dose mesmo, né? Pessoas idosas também, mas nem todas, né? E a questão dos profissionais de saúde também é outra coisa discutível, né? Se formos levar em consideração os critérios utilizados no início da vacinação, os primeiros vacinados na maior parte do mundo foram profissionais de saúde e foram os idosos, né? Agora, os profissionais de saúde já estão imunizados, né? Praticamente todos. Pode-se argumentar que eles talvez não tenham recebido a vacina mais imunogênica, né, porque não estava disponível, e como foram vacinados primeiro, eles estão já há meses, né, após essas 2 doses iniciais, e que estudos, né, que já existem alguns, com todas as vacinas, né, mostram que, com o passar do tempo, a quantidade de anticorpos neutralizantes que varia de vacina para vacina, mas todas elas caem ao longo do tempo. Então, se nós formos considerar, e o que a maioria das pessoas tem valorizado, a dosagem de anticorpos neutralizantes baixa indicaria, seria indicativa de que a resposta imunitária da pessoa a uma nova exposição ao vírus seria menor, e isso realmente é um argumento forte para justificar que se vacinem as pessoas, né? Não necessariamente para que se privilegie essas pessoas em relação a outras não vacinadas, mas estaria justificado. Agora, não é algo que que seja unânime entre os cientistas, as pessoas que estudam isso, porque o foco fica apenas nesses anticorpos neutralizantes, que são uma parte da resposta imune das pessoas vacinadas, né? Então, não se leva em consideração a resposta celular, né? E mesmo com a queda de anticorpos, uma reexposição ao vírus também leva a uma resposta de anticorpos rápida, né? Quem estuda imunologia básica sabe que isso acontece, e isso é demonstrado. Inclusive, quando se dá uma terceira dose de qualquer uma dessas vacinas, ou até de uma outra vacina que a pessoa não recebeu, né, de uma outra plataforma, existe uma resposta de anticorpos adequada. Então, é um problema que me parece complexo, não me considero dono da verdade aí, mas o que eu sinto é que a discussão existe um certo viés para discutir que nós devemos privilegiar o uso da vacina na nossa população. Não se considera nessa discussão a necessidade de vacinar outras pessoas de outras partes do mundo, o que é uma coisa importante não só do ponto de vista ético, mas também do ponto de vista do controle da pandemia, porque enquanto tiver circulação do vírus em outras partes do mundo, você pode ter 100% da sua população imunizada. Uma hora vão chegar novas variantes que vão surgir justamente nesses lugares onde a população ainda não está protegida. Obrigado, Sérgio. Agora, para o nosso público aqui, né? Estamos falando para médicos em geral, todos têm seus consultórios, e aqui no Brasil a política não é muito de privilegiar políticas públicas, né? É mais uma questão de oportunidade de acesso, né? Então, o que eu estou sentindo pelo que você falou, quer dizer, vai ter eu acho que assim, pelo que você falou, os médicos, de novo, vai ser como a primeira onda, né? Quer dizer, de novo, uma chamada para os profissionais de saúde para tomar uma terceira dose. E, de novo, quer dizer, cabe agora aos seus profissionais identificar pacientes que têm alguma indicação clínica de estarem imunodeprimidos ou, mesmo pela idade, de também entrar na fila da terceira dose. Quer dizer, acho que os profissionais de saúde, os médicos, principalmente, vão entrar para ajudar a fazer essa indicação. E os gestores estão com esse pepino ético aí de até onde vai a capacidade nossa de resposta para atender a todas essas demandas ao mesmo tempo, né? Fora a questão internacional, né? Muito obrigado pela tua explanação. Espero que as coisas ajudem a iluminar o nosso caminho daqui para frente em relação à vacina. Obrigado. Amém.
Tchau, obrigado.